Bom, nesse vídeo vamos resolver o problema de determinar a área de um quadrilátero inscrito numa circunferência. Eu retirei esse problema de um dos episódios do anime Nichijou e é o episódio 3, está em cerca de 11 minutos do episódio 3 e basicamente ele está dizendo para você considerar um quadrilátero ABCD que é inscritível numa circunferência. Ele te dá algumas informações a respeito dos três lados e de um dos ângulos aí que constituem esse quadrilátero ABCD, no caso o ângulo B. E daí ele pede para que você calcule a área desse quadrilátero ABCD, né? E aí o professor aí chega a perguntar para a turma de o seguinte, né? Quem sabe o resultado desse exercício? Bom, se você não sabe, eu acho que você vai aprender assistindo a esse vídeo. Vamos lá então. A informação prévia que a gente tem é que ABCD é inscritível. E sendo isso um fato, um dado do exercício, a gente pode dizer que o ângulo D, ele vale 120 graus. E por que isso, né? Porque quando você tem essa informação de que um quadrilátero é inscritível, os ângulos opostos, eles são suplementares. O que isso significa na prática? Significa que eles somam 180 graus. Então, anteriormente, eu não tinha de certa forma, o valor desse ângulo D. Mas o ABCD, o quadrilátero ABCD, é inscritível. Logo, eu posso dizer que o ângulo D é um ângulo tal que, quando somado ao ângulo de 60 graus, ele resulta em 180 graus. E, bom, que ângulo você soma a 60 graus para dar 180, né? É o próprio 120 graus. E essa informação vai ser útil para a gente calcular a medida do lado AC, né? Mas antes disso, como que a gente vai calcular essa medida do lado AC? Justamente pela lei dos cossenos. Então eu fechei esse triângulo aqui para ficar mais fácil de visualizar o tal do triângulo ABC. Então vamos utilizar a lei dos senos no triângulo ABC de modo a encontrar a medida do lado AC, né? Então, pela lei dos cossenos, aliás, a expressão que vai definir a medida do lado AC é dada por isso aqui, né? Por uma série de continhos. Vamos fazer essas duas primeiras operações, né? BC ao quadrado. Bom, BC vale 4, eleva ao quadrado dá 16, e eu vou somar esse 16 com 5 ao quadrado, que é 25. Então eu fico com 41. E eu subtraio desse 41 todo esse número aqui, né? 2 vezes o 4 vai dar 8. Aliás, aqui você tem uma forma de safar essas operações, né? Cosseno de 60 vale meio, 0,5 ou 1 sobre 2. Eu posso cancelar esse 2 com o cosseno de 60, né? Porque eles são, um é o inverso do outro. E quando você multiplica dois números inversos, você obtém como resultado o número 1. E aí você só precisa multiplicar 4 por 5, que dá 20. E isso, obviamente, vai dar 41, que é o valor dessas operações aqui, menos o 20, que resulta desse produto. Então, 41 menos 20, a gente sabe que dá 21. E extraindo a raiz quadrada de 21, você fica que o AC é raiz quadrada de 21, olha só. Agora, o que eu vou fazer é descobrir o valor do raio dessa circunferência aqui, né? Que circunscreve o quadrilátero ABCD. Você pode calcular ela de várias maneiras, mas uma delas é utilizar a lei dos senos. E como que você utiliza a lei dos senos? Bom, você precisa de um ângulo, né? Você precisa também do lado oposto a esse ângulo e saber calcular o seno desse ângulo, que é justamente o que a gente tem. Então, o raio é dado por isso aqui. Você pega um lado, divide ele por 2 vezes o seno do ângulo oposto a esse lado, né? No caso, o nosso lado é o AC, o ângulo oposto a ele é o 60 graus. Eu sei calcular seno de 60 graus, basta fazer essa operação aqui. Substituindo os valores, né? AC, você concorda comigo que eu posso quebrar raiz de 21, raiz quadrada de 21 em raiz quadrada de 3, que multiplica a raiz quadrada de 7, e 2 vezes o seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, né? Eu posso cancelar esse 2 com esse outro 2, e esse raiz de 3 com esse raiz de 3 aqui de cima, né? De modo que eu vou ficar com R igual a raiz de 7. Então, só para quem não pegou, a fórmula para você determinar o raio, nesse caso,
tendo o lado AC e o ângulo oposto a ele, é dada por essa expressão, substituindo os valores, você acaba encontrando raio igual a raiz de 7. Certo? Agora eu consigo calcular o seno, novamente pela lei dos senos, do ângulo A dessa vez. E, bom, como eu tenho raio e eu tenho a medida do lado oposto a esse ângulo A, eu consigo calcular o seno dele, pela lei dos senos, né? Perceba que se eu dividir o CD, que é o lado oposto a esse ângulo A, pelo próprio seno de A, eu vou obter o 2R, que é justamente uma das equações que fazem parte aí da lei dos senos. Então, isolando o seno de A pela lei dos senos, basta você dividir CD, que é 4, pelo 2R. Então, 4 dividido por 2, raiz de 7, eu corto esse 2 com 4, eu fico com 2 sobre raiz de 7. E depois eu calculo o cosseno desse ângulo A pela relação fundamental da trigonometria. É só você se perguntar que número que elevado ao quadrado somado com o quadrado do seno dá 1, né? Ou jogar na fórmula, mas é uma forma de pensar equivalente. E daí você chega à conclusão que o cosseno do A vale isso aqui, e a gente sabe que o sinal vai ser positivo, né? Porque o ângulo A é um ângulo agudo, e cossenos de ângulos agudos do primeiro quadrante resultam em um número positivo. E aí você vê que é exatamente o que eu falei, né? Eleva esse número aqui ao quadrado e soma com o quadrado desse número aqui. Vai dar 4 sobre 7 mais 3 sobre 7. Somando esses dois números, você vai chegar em 1, que justamente corresponde ao que a gente estava esperando, né? Lá da relação fundamental da trigonometria. Certo? E agora a gente consegue calcular o seno do ângulo C. E aí você fala, nossa, como? Basta você utilizar o ângulo externo ao C e o fato de que o ângulo externo e o ângulo C são suplementares, né? Então imagina que eu prolongue essa reta, aliás, esse segmento de reta CD até aqui, mais ou menos, e aí eu faço o suplementar do ângulo C, né? O ângulo C é dado por isso aqui, no caso ACD, né, que eu estou considerando. Então eu estou considerando que o ângulo C é o ângulo formado por esse desenho geométrico, né? Então, quando você vai de A para C para D. Então, você considera o ângulo externo ao C. Você vai ver que esse ângulo externo é suplementar ao C. E a fórmula para você calcular um ângulo externo é você pegar os dois outros ângulos constituintes do triângulo do qual o seu suplemento faz parte. Então, se o meu suplemento vale C, é só pegar os dois outros ângulos, então 120 graus mais A. E isso é justamente o meu ângulo externo. Só que, como eles são suplementares, eles possuem o mesmo seno. Então, seno de C vale o seno do meu ângulo externo, que por sua vez é 120 graus mais A. E aí você chega, depois dessa odisseia, você acaba dizendo simplesmente isso aqui. Então, o seno do C, no caso, eu estou considerando o C aqui, né, por efeitos de simplificação, ACD vale seno de 120 graus mais A. Certo? E aí você utiliza aquela fórmula que a gente aprende no ensino médio, que seno de A vezes cosseno de B mais cosseno de A vezes seno de B, né? Você faz uma troca aí dos argumentos das funções trigonométricas. E substituindo na fórmula lá da soma dos arcos para a função seno, você chega nisso. Então, seno de 120 graus vai dar raiz de 3 sobre 2, que multiplica o cosseno do A. Nesse caso, o meu A é o CAD. Então, multiplicando esses dois números, você tem isso aqui, né? Cosseno de A vezes seno de 120. E aí, depois eu somo esse resultado, o cosseno de 120, que a gente sabe que vale menos meio, multiplicado pelo seno do A, que é 2 sobre raiz de 7. Fazendo as contas, você vê aqui, por exemplo, que raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3, 3 menos 2 vai dar 1, e eu mantenho esse meu denominador 2 raiz de 7. De modo que você vai ficar com 3 menos 2, que dá 1, sobre 2 raiz de 7. Certo? E agora você finalizou o problema, né? Para quem está ligado, sabe que a gente resolveu o problema, porque você pode calcular a área do ABCD, desse quadrilátero,
como a soma das áreas desses dois triângulos que constituem ele, né? Então, ABC e ADC. Por isso que eu escrevi que a área do quadrilátero é a soma das áreas desses triângulos. Só que como eu posso calcular a área do triângulo ABC? Você me pergunta. E eu lhe respondo dessa maneira aqui. Você pode pegar, considerar essa trinca de valores, então o lado, o outro lado, o lado adjacente a esse, o primeiro lado que você tomou e o ângulo que faz o intermédio, né, entre esses lados adjacentes. Então você só precisa das medidas dos lados e do seno do ângulo que está fazendo intermédio entre esses lados adjacentes. E depois dividir por 2. Né? É uma fórmula bem conhecida aí do mundo da geometria plana. Se você não conhece, é bom anotar ou pesquisar por ela, caso você não tenha entendido a minha explicação. Mas é basicamente isso. Você tem um triângulo, toma dois lados adjacentes, multiplica pelo seno do ângulo que faz o intermédio entre esses lados adjacentes e depois divide por 2. Você vai ver que, substituindo os valores, né, depois eu vou substituir, vai ficar bem trivial. O ADC é a mesma coisa, só que para o ADC, eu vou tomar esses lados. Então, eu vou pegar o AC, eu vou pegar o CD e o ângulo C, que eu acabei de descobrir a informação a respeito do seno dele, né? Então, como eu disse, você toma o lado AC ou CA, depois você toma o lado CD e multiplica pelo seno do ângulo intermediário a esses dois lados adjacentes, e depois dividir por 2. Daí, como você tem todas essas informações, sejam elas dadas pelo próprio enunciado, sejam elas obtidas aqui pelo nosso workflow, né? Basta você substituir os valores correspondentes aí nessas variáveis. Então, BA vezes BC, isso vai dar 20, ou melhor dizendo, a gente pode expandir dessa maneira, né? E aí, analisando friamente aqui, você vê que esse 2 com esse 2 vai dar 4 no denominador, eu posso cancelar com o 4 do numerador, e daí eu vou ficar com 5 raiz de 3 aqui para a área do triângulo ABC. Ah, e antes disso, né? Antes de simplificar essa porção da soma, eu posso desenvolver e fazer a substituição termo a termo para a área do triângulo ADC. Então, tomando aí os valores que a gente obteve, CA vale raiz de 21, ou AC, né? CD foi dado pelo enunciado, vale 4, e o seno do ângulo C vale 1 sobre 2 raiz de 7. Então, substituindo aqueles valores, você fica com isso aqui. A gente já viu que isso aqui dá raiz, aliás, 5 vezes raiz de 3. Então, e esse outro lado aqui vai basicamente acontecer a mesma coisa. Você vai pegar esse 2. Com esse 2 vai dar 4 no denominador, que vai ser cancelado, simplificado com o 4 do numerador. E esse raiz de 7 eu posso cancelar com raiz de 21, fragmentando ele, né, em raiz de 3 vezes raiz de 7. E daí eu vou ficar com só raiz de 3 para aquela outra porção da minha soma. E olha só, eu tenho 5 raiz de 3 mais raiz de 3. Isso obviamente é 6 raiz de 3. E com isso a gente finaliza o problema, essa é a resposta. Se você preferir, pode jogar o 6 para dentro da raiz quadrada e daí você obteria o resultado de raiz quadrada de 108 unidades de área, né? E essa aqui é a resposta lá para o segundo slide, quando o professor pergunta se alguém sabe o valor da resposta daquele problema, né? Bom, esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais exercícios mirabolantes como esse. Quer dizer, esse exercício foi retirado de um anime e até que é bem plausível, né? É um exercício bem factível aí de cair, pelo menos no ensino médio e tudo mais. Tem uma playlist enorme de outros problemas, não só de geometria, mas de inequações, equações, módulo, log, exponencial, que vale a pena estar acompanhando. E outra coisa, né? Se você quer que uma questão sua apareça aqui no canal, eu vou estar deixando o link do Google Forms na descrição do vídeo para que você possa fazer esse envio e, na medida do possível, eu faço um vídeo gravando a minha solução ao seu problema, né?
Bom, finalizado o vídeo, eu te encontro no próximo problema.